Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a liturgia desse 27º domingo do tempo comum vem falar de um tema que é central para a nossa vida, que é central para a nossa caminhada. Todas as leituras desse fim de semana vêm nos falar e nos lembrar da fé. Da fé. Esse dom precioso que Deus nos deu no nosso batismo, que infundiu em nós e que é tão necessário para a nossa vida, que é tão necessário para a nossa caminhada, que é tão necessário para que possamos verdadeiramente ser homens e mulheres de verdade aqui na terra, no tempo que o Senhor nos deu. Não nos enganemos, meus irmãos. Nós vivemos uma crise moral, uma crise ética, uma crise ecológica, uma crise pessoal, uma crise de identidade, uma crise porque nós vivemos numa crise de fé. De fé. Porque se nós não apoiamos a nossa vida na solidez e na verdade da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos apoiar a nossa vida, meus queridos, em realidades frágeis e passageiras, que é o ser humano, que somos nós, que é os outros, que é as coisas, que é os bens, que é aquilo que nós temos. E por isso essa crise, por isso essa decepção. Cada vez menos as pessoas estão colocando a sua confiança em Deus e está colocando nas coisas e nas pessoas. E por isso essa crise terrível. E por isso esse momento tão mau que estamos vivendo na história, porque é uma crise de fé. E o Senhor vem nos lembrar esse final de semana justamente isso, que precisamos ser pessoas de fé. E é bonito, é belo, aquilo que os apóstolos pedem para o Senhor hoje. Veja bem, eles não pedem bens materiais, eles não pedem privilégios, eles não pedem sucesso, eles não pedem um lugar melhor, não. Diante do Senhor, eles clamam: Senhor, aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, Senhor, para que eu possa apoiar toda a minha vida na minha fé e assim poder viver sobre a rocha, que não pode me enganar, que não pode me decepcionar, que não pode me trair. É isso que os apóstolos pedem. Dai-me, Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos pedir ao Senhor também nessa Eucaristia, nas nossas orações: aumenta a minha fé, Senhor. Mas que fé é essa que nós pedimos para aumentar? Que fé é essa que nós pedimos e clamamos e temos que clamar para o Senhor? Meus queridos, a fé é fundamentada em duas colunas principais. Se nós tiramos uma delas,
A fé cambaleia. Não é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a fé dos apóstolos. O primeiro ponto fundamental da fé que nós precisamos e necessitamos pedir ao Senhor é essa confiança no Senhor. É essa entrega incondicional ao seu plano, à sua vontade. É esse deixar-se conduzir por Deus, é esse lançar-se nas suas mãos e deixar que Ele conduza verdadeiramente a nossa vida, conduza verdadeiramente os nossos passos, conduza verdadeiramente as nossas escolhas, o nosso presente, o nosso futuro. A fé, essa fé subjetiva que nós temos e que recebemos, é essa fé que se lança e que confia no Senhor. Independentemente das respostas de Deus na nossa vida, independentemente do silêncio de Deus que às vezes vem na nossa vida, independentemente das demoras de Deus. Nós somos muito imediatistas e queremos logo respostas, e exigimos de Deus respostas, e queremos. Essa não é a fé verdadeira, meus queridos. Essa é a fé, infelizmente, protestante, calvinista, de Lutero, que é a fé que dá para receber, que é a fé de troca. Eu dou, eu faço, Senhor, mas o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me retribuir, senão eu não dou. Aí sim, aí eu dou, aí eu vou para a igreja, aí eu sirvo o Senhor. Mas se Ele me dá, claro, se a gente for ver esses testemunhos que acontecem nessas igrejas por aí, é isso. Eu não tinha nada, eu era pobre, endividado. Agora eu tenho casa, eu tenho meu carro, eu tenho uma vida, condição financeira boa. O Senhor me deu tudo. Eu não tinha nada, eu era doente, agora eu estou curado, agora eu estou bem. O Senhor me deu tudo. Essa é a teologia da prosperidade. Eu dou para o Senhor me dar. Mas não é essa a fé que o Senhor espera de mim e de você. Não é essa a fé que o Senhor fala ao apóstolo, ao profeta Abacuque, hoje na primeira leitura. Aquele homem que diante de Deus se coloca e fala: Senhor, tu não está vendo a maldade? Tu não estás vendo a perseguição? Por que tu te calas, Senhor? O teu povo está oprimido. O teu povo está perseguido, o teu povo vai ser exilado, e tu não falas nada, Senhor. Cadê tu, Senhor? Aonde estás tu? Veja bem, meus queridos, o Senhor não dá uma resposta para o profeta. O Senhor não fala que vai resolver os problemas dele. O Senhor não fala que vai acabar com o sofrimento. O Senhor não fala nada disso. O Senhor diz para ele: Abacuque, escreve isso. Uma coisa eu te prometo: o ímpio vai morrer, mas o justo viverá de sua fé. Ou seja, diante do pedido daquele profeta, o Senhor fala para ele: confia mais em mim, espera mais em mim, que no tempo certo, no meu tempo, o povo vai ver a vitória. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E não podemos nos aproximar de Deus com esse interesse. É essa fé que nós temos que pedir ao Senhor, aumente em nós uma fé que se entrega, que se lança. Senhor, eu confio em Ti, eu espero de Ti, Senhor. Como Abraão fez, hein? Diante daquela proposta de Deus: sacrifica o teu filho Isaque. Veja bem, hein? Que proposta dura do Senhor para aquele homem. Aquele era o filho da promessa, era o grande amor da sua vida. Abraão tinha vivido a sua vida esperando a realização de ver um fruto do seu ventre, do ventre de Sara, das suas entranhas. E agora Deus lhe pede o seu filho. Veja bem, meus queridos, é incompreensível. Abraão, com certeza, não entendeu esse pedido de Deus, com certeza não aceitou o pedido de Deus, com certeza reclamou: como é que Deus me pede o meu filho? Mas o que aquele homem faz? Entrega: Senhor, não a minha, mas a tua vontade. E ele vê o amor que Deus tinha por ele. Essa fé que nós precisamos pedir ao Senhor, de entrega incondicional,
confiando, como faz uma criança, né? É muito bonito a gente ver uma criança, ela pode estar aqui na igreja, de repente, se ela se dá conta que está longe do pai, ela fica desesperada. A criança é assim. Quando ela vê que o pai está olhando, a mãe, ela fica correndo, brincando, tranquilamente. Olha, está ali. Meu pai está me olhando, minha mãe está me olhando. Mas se de repente ela se meter numa confusão e dar de cara e ver que o pai e a mãe não está, ela vai chorar, vai se desesperar. Porque ela sabe que a sua segurança não está olhando por ela. Assim nós também devemos ser, meus queridos, como crianças, no lançar na mão de Deus, que olha para cada um de nós e que sabe o momento certo e a hora certa de realizar a sua obra na nossa vida. Cabe a nós lançar e nos confiar. Essa é a fé subjetiva. Mas existe também, meus queridos, faz parte da nossa fé, a fé objetiva. Aquilo que disse São Paulo na segunda leitura para Timóteo: guarda bem, meu filho, o depósito que recebestes de mim e dos apóstolos. Meus irmãos, a fé em quem nós apoiamos a nossa vida, em quem nós esperamos. A fé, aquilo que nos dá a segurança de seguir, essa é a fé objetiva, que é a fé dos apóstolos, desse mesmo apóstolos que hoje pede ao Senhor que aumente a minha fé. Não é a fé do Padre Carlinhos, nem do Padre Leonardo, nem do Papa, é a fé dos apóstolos, nem a tua. Porque hoje as pessoas só querem acreditar naquilo que beneficia ela, naquilo que eu quero. Meus irmãos, a fé não é nossa, a fé objetiva é de Deus. E Ele deixou a igreja, os apóstolos, para poder guardar o depósito da fé, aquilo pelo qual nós cremos, acreditamos e buscamos viver. E, portanto, a fé é uma resposta àquilo que Deus nos deu. Claro, uma pessoa que fica em casa o ano todo, a vida toda: eu tenho muita fé, padre, eu tenho muita fé. Mas que fé é essa? Não vai à missa, não vai à igreja, não reza, não se confessa, não celebra os sacramentos. A nossa fé, meus queridos, é uma fé concreta, é a fé do Verbo de Deus encarnado, que deixou a igreja, que deixou os sacramentos, para que nós pudéssemos nos alimentar e viver da nossa fé. Esse é o justo que vive da fé. Não a fé que pensa, que acredita que é, mas a fé de Deus, a fé da igreja. Por isso tem muita gente que diz, e nós temos que ter muito cuidado, viu? Ah, padre, existe só um Deus, né? Ah, é o único Deus, o Deus é um só, isso que importa. Tudo bem, existe só um Deus. O Deus que se revelou no Antigo Testamento para o povo judeu, o Deus que se encarnou em Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, meus queridos, cuidado. A concepção que a Igreja Católica tem, que é a concepção dos apóstolos e dos seus sucessores, das pessoas que conviveram com Jesus Cristo, é muito, muito, muito diferente da concepção que um luterano tem, que um batista tem, que um da Universal tem. É muito diferente. O nosso Deus é o Deus que nós vamos professar daqui a pouco no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, que é um Deus concreto, que nos deixou um depósito, e por isso temos o catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo? Está lá todo, parte por parte. Eu creio. O que é crer? Papapá, 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 Deus Pai. O que é Deus Pai? Papapá, papapá, papapá. Jesus Cristo, seu único Filho. Quem é Jesus Cristo? Papapá, papapá, papapá. Na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Na Virgem Maria. Nós acreditamos, meus queridos, em coisa que os protestantes não acreditam, e por isso é diferente. Então não me venha com essa que é um Deus só. É sim. Mas o nosso Deus, meus queridos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Jesus Cristo, é muito diferente de muitos deuses que estão pregando por aí.
Por isso temos que ter cuidado, porque tudo não é a mesma coisa. Nem tudo que falam de Deus é a mesma coisa. Esse é o depósito que nós temos. Por isso a importância da gente buscar conhecer e crescer na nossa fé. E esse é o grande problema dos católicos, nós não crescemos na nossa fé. Essa semana tivemos a oportunidade, tivemos lá a semana catequética. Que bênção que foi! Na quarta-feira tivemos uma aula maravilhosa, esplêndida. Veio um professor de fora para falar sobre a devoção dos santos, de fora dali, daquela casa ali. Maravilhoso! Muita gente tirou suas dúvidas. Não foi tão maravilhoso como a Inquisição na quinta-feira com o Padre Alain, mas foi bom. As pessoas tiraram as suas dúvidas. Nós precisamos conhecer, aprofundar na fé que a gente professa, para que, conhecendo, possamos buscar viver na nossa vida, porque a fé é uma resposta. Não adianta eu falar que tenho fé e vivo fazendo inferno na vida dos outros, vivo perseguindo, matando, não cumpro os mandamentos de Deus. Que fé é essa? Vai dizer São Tiago: uma fé sem obras é morta. É morta. Essa é a fé que temos que pedir de Deus. Essa é a fé que os apóstolos pediram, uma fé que é concreta, que é subjetiva sim, que eu me entrego a Deus, mas que é objetiva, que tem um conteúdo, que tem um depósito. Aí, meus queridos, essa fé verdadeira e genuína de Jesus Cristo, aí que ele vai falar que tem poder, e a fé tem poder de remover montanhas. Acredito que todos nós, quase todos nós, podemos dar um testemunho de uma graça, de um milagre, porque apesar de Deus não ser necessário nos dar resposta, Ele nos dá a resposta. Ele é tão bom que Ele manifesta a sua graça, o seu amor na nossa vida. Quantas maravilhas o Senhor já realizou na nossa vida, porque nós acreditamos, porque nós confiamos e nos lançamos a Ele. Quantas e quantas graças nós alcançamos. Se eu pudesse chamar as pessoas para dar testemunho aqui, quantas pessoas poderiam falar? A fé tem poder de mover montanhas. Mas a fé dos apóstolos, meus queridos, a fé foi capaz, 40 anos depois da morte de Jesus, de vencer o judaísmo com a sua lei. A fé cristã que nós professamos, a fé católica, foi capaz de vencer o mundo grego com a sua sabedoria. A fé que nós professamos foi capaz de vencer o mundo romano com o seu poder bélico tremendo naquele tempo. A fé que nós professamos foi capaz, meus queridos, de vencer o nazismo, de vencer o comunismo. A fé tem poder de mover montanha, mas a verdadeira fé, porque ela foi capaz, sabe por quê? Porque homens e mulheres acreditaram no Senhor e entregaram a sua própria vida por aquilo que acreditaram, derramando o seu sangue. Foi pelo sangue dos mártires que a fé venceu, e é pelo nosso testemunho que a fé também vai vencer no mundo tão mau, tão ruim que nós estamos vivendo. Portanto, peçamos ao Senhor isso: Senhor, aumenta a minha fé. Dai-me a graça, Senhor, de confiar-me em Ti, de lançar-me em Ti, de esperar em Ti. E dai-me a graça, Senhor, de também conhecer a minha fé, viver da minha fé e buscar viver na minha vida aquilo que eu acredito. Aí sim, nós vamos estar fundamentando a nossa vida na rocha. E quando nós fundamentamos a nossa vida na rocha, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Por isso, meus queridos, que o inferno nunca vai vencer a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.